Capítulo 63 Prelúdio da Guerra 2. Por favor, reconsidere, Comandante Maximus. Não posso ir contra as ordens do rei, Conde Huntington. Mesmo que haja de fato uma rebelião, como você diz. E se não forem ordens diretas do rei que você está recebendo, mas sim aquelas que foram adulteradas pelos rebeldes? Você poderia ir contra eles então? Enviei um mensageiro ao rei, talvez ele chegue antes que os rebeldes peguem em armas. O comandante Maximus não quis ouvir a razão. O conde só pôde suspirar desamparadamente, enquanto o observava liderar seu exército inteiro de volta ao acampamento da Guarda Leste. Isso é uma pena, nós realmente precisávamos de Maximus para lutar contra o exército rebelde. Não há nada com que se preocupar, temos os nobres de Arpen e Ashton que já se comprometeram com a nossa causa. Foi uma guerra onde ambos os lados tinham um exército de tamanho similar. O único problema seria o declínio do moral ao saber da morte do rei John por envenenamento, que foi o que ocorreu naquela época. Eles teriam que se preparar para esse momento com antecedência, para que não entrassem em colapso quando a figura de proa da facção leal se fosse. Pelo menos ele não foi mandado para muito longe. O acampamento da Guarda Oriental é a base mais próxima do Marquês Nelson daqui em Rysvik. Atualmente, não havia outro lugar para pedir reforços além do exército do reino. A posição do Marquês Nelson era que ele ficava fora da política, focando apenas em defender a fronteira. Mesmo que ele soubesse da última rebelião em andamento, ele não mobilizaria suas tropas descuidadamente. A província de Ionia pode ser defendida, então quais são seus próximos planos? Deixarei o mínimo de tropas para trás e seguirei para o rio Aden, no centro de Serendia. Os nobres leais então liderariam suas próprias forças para se encontrarem no meio do rio Aden. O local era logo à direita da capital, Heidelberg. Considerando que o exército rebelde provavelmente teria a mesma agenda, era bem provável que a batalha ocorresse nas planícies ao sul de Heidelberg. Quem você deixará para trás no comando de Rysvik? Não há ninguém em quem eu confie o suficiente além do meu filho. Gilbert terá que se juntar a nós como vanguarda. Visconde Aljaz, o Will que o conheceu algumas vezes. Um jovem que era a cara do conde, e tinha uma abordagem muito prudente para tudo. Ele não era tão imponente quanto seu pai, mas pelo menos não era provável que abrisse os portões descuidadamente para um inimigo. Ele deve conseguir aguentar por pelo menos 3 meses. Como abrigava o maior celeiro de todo o reino do Reno, havia estoques de alimentos mais do que suficientes na cidade. Na pior das hipóteses, Máximo conseguirá ajudá-los com sua legião antes que seus estoques de comida acabem. Depois de discutir seus próximos passos, o Wilk foi para as masmorras da cidade. Ele queria ter uma boa conversa com Ren Jangmi antes da batalha que se aproximava. Ela desempenharia um papel fundamental na guerra. Você é louco? Eka. Ren Jangmi olhou para o Wilk com um olhar vazio. Ela foi amarrada a uma cadeira de tortura e seu corpo estava coberto de feridas. Embora o clã HW Arang tivesse decidido cooperar com eles, ele ainda a mantinha como refém. Era imperativo manter um controle firme sobre o líder do clã para que o resto de seus membros se alinhassem. Seu clã ajudará a lutar contra os rebeldes e, se vencermos, você também poderá receber sua própria parcela de recompensas na forma de mérito militar. Só me mate logo, não quero mais continuar assim. Convença os outros membros do clã você mesmo. Ren Jangmi, que tinha acabado de recuperar a consciência, gritou de volta. Enquanto ela lutava para aceitar seu destino, seu rosto desanimado podia ser visto por trás de seu cabelo desgrenhado. Você tem que ficar vivo até que essa guerra acabe. Se depois disso você realmente quiser morrer, eu sempre posso retornar e fazer isso eu mesmo. O Wilk não tinha amor pelo clã HW Arang. Embora pudessem dizer que estavam apenas tentando sobreviver, era difícil justificar seus atos de queimar aldeias e matar civis inocentes. Se não fosse pela guerra em andamento, ele teria matado todos eles, exceto Ren Jangmi, que era seu membro mais valioso. Você está tentando tomar o controle do reino do Reno. Pena que não vai funcionar. Eles se prepararam para qualquer eventualidade. Mesmo que o plano deles tivesse que ser descartado, o ímpeto que eles construíram não poderia ser superado. Pelo menos era o que Ren Jangmi pensava, ela não se preocupou em revelar os segredos, já que esperava ser executada em um futuro próximo. Sua falta de fé na força da facção leal se deve ao fato de que ela perdeu a consciência ao ser capturada como refém e não teve a oportunidade de testemunhar a força de Wilk. Ela parece ter entendido mal a situação. O clã HW Arang se rendeu voluntariamente ao vê-lo ressuscitar os mortos. Eles rapidamente perceberam que o Wilk era extremamente forte.
É claro que ter um demônio superior como Lohengrin ao seu lado também ajudou, e o fato de seu plano ter sido descoberto desempenhou um grande papel em sua decisão. É senso comum querer estar no lado vencedor de uma guerra. Por causa disso, outros membros do clã realmente queriam Ren Jangmi morta ou pelo menos que ela abdicasse de sua posição como líder do clã. Basicamente, Uyuki sempre a protegeria de ser morta. Você sabe como uma abelha rainha morre? Aspas. Se a abelha rainha não puder mais pôr ovos ou ficar doente, as abelhas operárias criam um novo e então matam a rainha velha. O poder era apenas uma ilusão momentânea. Perseguir isso era como andar em uma corda bamba cheia de perigos. Qualquer pequeno erro e isso resultaria em sua morte. Serei morto pelos membros do meu próprio clã. Eles estão se preparando sorrateiramente, talvez seja até aquele cara que era seu segundo em comando. Aspas. Gyoak Seong. Ren Jangmi tinha uma expressão estranha. Gyoak Seong tinha uma queda por ela desde os tempos de universidade. Após ser convocado para este mundo, eles sempre trabalharam juntos enquanto ele assumia a posição de vice-líder do clã. Há muitos outros também. Para eles, você não é nada além de um fardo. Caramba! Não se preocupe, no entanto. Se você fizer o que eu disser, poderá manter sua posição como líder do clã. Continuarei a ser um líder fantoche assim. Como um escravo. Suas condições vão melhorar a ponto de você não ter mais do que reclamar, isso eu posso garantir. Ser capaz de controlar um líder de clã com uma coroa de ouro de 10º nível tinha muitas vantagens. Isso porque havia muitas coisas que se podia ganhar por meio do sistema de clã. Depois de ouvir a proposta de Uyuki, sua expressão mudou um pouco. Ela sentiu que seria difícil recusar o ramo de oliveira, considerando sua situação. Aspas. Você está confiante em vencer a guerra. Você já deveria estar ciente do que realmente está acontecendo. Embora ela tivesse gritado para ele acabar com sua vida, a verdade era que ela queria viver. Havia também o desejo de se vingar daqueles que a traíram. É claro que quem vai sentar no trono já foi determinado. Ao ir com tudo, ele não teria dificuldade em tomar o controle de um reino tão pequeno. A razão pela qual ele estava se mantendo discreto era que ele queria eliminar todos os traidores de uma só vez. Vendo a postura relaxada de Uyuki, ela finalmente assentiu. Ok, então vou ficar com você. Boa escolha. Como as negociações foram bem sucedidas, Uyuki sacou sua adaga vampírica e cortou as cordas que a prendiam. Vocês, membros do clã, reúnam-se em frente ao portão de Raisvik. Uma grande guerra estava chegando, uma guerra de um nível diferente da Batalha do Canyon. Uyuki recolocou sua máscara de bobo da corte enquanto levava Ren Jangmi para acomodações melhores. Assim que os preparativos para a partida foram concluídos, Uyuki e o Conde Huntington partiram em direção ao rio Aden, liderando um exército de 35.000 homens. Ainda não era um número impressionante, pois representava apenas as forças nobres da região jônica. Quando todos estiverem juntos, o exército da coalizão deverá ter cerca de 100.000 homens. Enquanto cavalgava em seu cavalo branco, a mente de Uyuki analisava a situação atual. Seu objetivo final era reprimir a rebelião e tomar Heidelberg, a capital do Reino do Reno. O exército rebelde ele poderia massacrar a qualquer momento, mas Blackburn seria um problema. O castelo principal em que a família real de Devos vivia, construído sobre um penhasco alto. Se os portões estivessem fechados e eles tivessem tropas para guarnecer os muros, eles poderiam manter o castelo indefinidamente, desde que tivessem suprimentos suficientes. Foi uma das razões pelas quais os rebeldes queriam inicialmente ocupar as planícies jônicas. Eles já devem ter se infiltrado no exército estacionado dentro do castelo. O plano deles provavelmente seria aproveitar o caos causado pela notícia do envenenamento do rei João para abrir os portões por dentro. Talvez até envolvesse a primeira legião e alguns clãs de grande porte. Enquanto Uyuki estava imerso em pensamentos, o Conde Huntington, que cavalgava ao lado dele, falou. Blackburn é como um castelo inexpugnável. Você já ouviu a história por trás dele? Eu sei vagamente disso. Há muito tempo, esta terra era conhecida como o Reino Ionel. A família Devos governava em Serendia, que era cheia de florestas e vales. Naquela época, a capital ficava em Evaron, onde hoje fica Raisvik e os dragões ocupavam as cadeias de montanhas que cercavam o reino. Isso foi antes do início da Grande Guerra dos Deuses e Demônios. Claves, a família real da época, havia assinado um acordo de paz com eles, que se manteve desde a fundação do reino. Por gerações, eles foram mantidos a salvo de quaisquer invasores estrangeiros.
Talvez tenha sido essa proteção sobrenatural que levou os membros da realeza Clavis a se sentirem invencíveis e se tornarem tiranos cruéis, o que levou os nobres a se rebelarem. A família Devos, como muitos outros nobres, avançou nas planícies jônicas. Após uma longa e prolongada guerra que durou um ano inteiro, a capital Evaron foi finalmente capturada. No entanto, o dragão negro Dráquea decidiu intervir. Ele amava a ancestral do reino, a rainha Ionia. Foi por isso que ele ficou nas montanhas Corcas e prometeu proteger os descendentes dela. Com a ajuda de Dráquea, a família Clavis conseguiu escapar de Raisvik e recuperar suas forças. O palácio que escolheram como sua nova base foi Blackburn. Um castelo inexpugnável que foi construído por Dráquea, que estava preocupada com a segurança da rainha Ionia. As paredes de pedra negra do castelo tinham inscrições esculpidas usando a linguagem mágica do dragão, tornando as paredes imunes ao fogo e repelindo quaisquer demônios de baixo nível. Eles também podiam ser autossuficientes, desde que a população fosse mantida baixa. Os rebeldes eram como cães olhando para uma galinha que voou para o telhado. Um dia, quando Dráquea teve que sair para participar de uma reunião dos dragões, houve um incidente em que alguém abriu o portão de Blackburn por dentro. Isso levou a um massacre no qual toda a linhagem familiar de Ionia foi assassinada. Ao retornar, Dráquea ficou furioso e se metamorfoseou em uma forma humana para se envolver em um massacre próprio. Embora tenha se vingado e matado todos os rebeldes envolvidos no ataque, ele ainda se culpava por não cumprir sua promessa a Ionia e nunca retornou a Blackburn. Eles nunca mais ouviram falar dele e, após a guerra entre Deus e demônio, ele seguiu o resto de seus parentes dragões para outra dimensão. Essa era a história que se tornara pública, mas somente a família Devo sabia da tumba escondida sob o castelo. Ele acabou de dizer o túmulo real de Clavis. Durante o longo período em que ficaram confinados no castelo de Blackburn, Dráquea criou uma masmorra subterrânea, colocando os corpos dos membros da família real lá para descansar, além de ordenar que alguns monstros ficassem de guarda sobre seus tesouros. Quando a família Devos descobriu isso mais tarde, eles secretamente tentaram estudar como entrar e sair do calabouço com sucesso, mas sofreram repetidos fracassos. Dizem que a masmorra subterrânea ficou esquecida por algum tempo, até ser aberta pelo Conde Ludwig. A única recompensa que conheço é a chave do Templo da Medusa. Ele absolutamente tinha que descobrir o que mais aquele lugar continha. Se fosse um artefato de antes da guerra de Deus e demônio, certamente seria impressionante. Enquanto os olhos de Ulk brilhavam de ganância, o conde continuou. Não é engraçado? A família Devos, que foi uma das principais responsáveis pela queda da família real Glavis, agora está sofrendo o mesmo destino. Naquela época, a família Devos não havia participado do massacre de Blackburn, então eles tinham poder suficiente para reunir os outros nobres ao seu lado e estabelecer o reino do Reno. No entanto, diferentemente da dinastia Clavis, eles não desfrutavam da proteção dos dragões. Tudo estaria acabado para eles assim que os portões do castelo fossem abertos. A história está destinada a se repetir. Embora eu lute pelo rei John, às vezes me pergunto se isso é apenas o destino. A lealdade do Conde Huntington à facção leal não vinha apenas de sua esposa, que era da família Devos. Simplesmente não havia chance de convencê-lo a se rebelar, já que ele era um crente na Santa Igreja. No entanto, seu zelo religioso superava sua lealdade ao seu suzerano e, como tal, ele via tudo através de uma lente religiosa. Se o mundo agir de acordo com o destino, as pessoas não sofrerão. A vontade de Deus não pode ser entendida pela sabedoria de um mortal. Só podemos tentar adivinhar observando como ela é expressa. De repente, uma palestra sobre teologia começou, fazendo com que ele ficasse entediado o suficiente para cair no sono. Enquanto Ulk estava ocupado absorvendo as palavras do conde de um ouvido e saindo pelo outro, os batedores que haviam sido enviados retornaram com expressões assustadas. Notícias urgentes. O que é? Os rebeldes estão indo para cima. A rota de viagem deles vazou. O Conde Huntington desembainhou sua espada longa e assumiu uma expressão resoluta.